Estamos chegando mais uma vez para uma nova semana de estudos com o Código Aberto. É o nosso momento de olhar para a Palavra de Deus e tentar entender, buscar respostas, em alguns casos encontrar outras novas perguntas, mas tudo isso para que a gente conheça cada vez mais o Deus que quer se revelar através da Palavra. Para a gente é sempre um prazer poder chegar na sua casa, seja através da TV, seja através de alguma rede social do Código Aberto. E fica aqui sempre o convite para que você não apenas seja abençoado por aquilo que você tem ouvido aqui, mas que você compartilhe isso também, que você replique, não apenas através das redes, mas através nas suas conversações, que você leve esses assuntos, o conteúdo que você está recebendo aqui, que você leve para que outras pessoas sejam abençoadas também. Não é com o nosso conhecimento, não é com aquilo que a gente fala, com a nossa opinião, mas para que as pessoas sejam abençoadas, principalmente com aquilo que Deus tem para dizer, com a revelação bíblica, tá bom? E a gente está nessa temporada de maneira específica estudando sobre família. A gente está pensando um pouquinho sobre família, a gente está pensando sobre esse momento e essas fases que existem e que acontecem com a gente dentro de família ou com a gente formando uma família, a gente saindo de uma e formando a nossa e assim por diante. E nós temos os nossos convidados que já estão aqui por essa quarta semana, nosso primeiro mês, né, dessa caminhada, e eu vou começar aqui apresentando o pastor Felipe mais uma vez. Prazer tê-lo aqui, pastor. Prazer é todo meu, Thiago, para estar aqui com essa galera legal. Prazer tê-lo aqui mais uma vez. Mário, prazer ter você aqui também. Prazer é tudo meu. Prazer tê-lo. Mário, que casado com um amigo que é o Homero, né? Vocês estão onde? O Homero está trabalhando onde? No Gama, em Brasília. Gama, Brasília. E você trabalha ali por perto também, não? Sim, eu trabalho lá no Gama mesmo, atendo por lá. Tá bom. O Gama é uma cidade satélite ou é um bairro? Isso, é uma cidade satélite, né? Brasília não tem bairros. Ah, sim. É um pouco complicado de explicar. Brasília é um lugar difícil de entender. É Gama Brasília, não é Gama DF, entendeu? Tá. Elber, tudo em ordem? Tudo certo. Beleza? Prazer ter você aqui também. Prazer meu. Muito obrigado pelas contribuições. O Elber está lá com o pessoal da Catavento, né? Exato. Como igreja, a gente atua lá na Catavento Home Church, que acontece em Campinas. É uma home church, como o nome já diz, é numa pegada de casa, é uma vibe muito legal. Então, convido aqueles que têm interesse, que queiram conhecer. É muito interessante. Hoje, no Brasil, a Igreja Adventista tem vários projetos como o da Catavento, de home church. Então, tire um tempo para visitar, que vai ser bastante interessante. Quem sabe você goste bastante. Legal. Maiara, você? Olá. Tudo em ordem? Tudo em ordem. Fora da Novo Tempo, Maiara, você trabalha aqui na Novo Tempo, fora do Novo Tempo, o que você tem feito? Difícil, né? Fora da Novo Tempo, de final de semana eu estou nas igrejas, né? Geralmente falando ou para os jovens, ou para os adolescentes, ou para uma programação mais geral da igreja. Então eu viajo muito para poder atender as igrejas, né? De final de semana. De sexta-feira à tarde eu também desempenho algumas outras atividades e na sexta-feira à noite eu também tenho a oportunidade de desenvolver estudos teológicos um pouco mais profundos numa igreja de outra denominação. Que legal, muito legal. E hoje, mais uma vez, temos aqui com a gente Peterson e Alice, tudo em ordem? Beleza? Tudo certo. Então tá bom. E agora o Natan, o Felipe ficou com a gente até semana passada e agora a gente tem aqui o Natan mais uma vez. Agora tá tudo em família mesmo, né? Os dois irmãos e a Liz, que é casada com o Peterson, está tudo em casa. É um prazer mais uma vez ter vocês aqui. Nós vamos orar pedindo para que Deus nos conduza nesse momento do nosso estudo. E eu vou pedir para o Elber fazer a oração, pode ser? Oremos. Grandioso Deus, em mais esta lição, Jesus, a gente pede a Tua direção para que cheguemos ao ápice da nossa cognição, para que desenvolvamos a nossa razão em prol do Teu reino, Amém. De entender melhor o Teu amor, de entender melhor o nosso dia a dia e assim se relacionar mais contigo. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém, Senhor. Amém. Quando a gente está falando sobre família, e aí sempre corre o risco de alguém se sentir meio deslocado nessa conversa. Porque a gente, por exemplo, na semana passada a gente falou de preparo para o casamento. Pode ser que alguém não se identifique com isso, preparo para a maternidade ou para a paternidade. Pode ser também que alguém não se identifique com isso. Aí, de repente, a gente fala sobre preparo para o envelhecimento, acho que todo mundo se identifica, né? Preparo para a morte também. Mas
quando o assunto é família, vamos conversar sobre família. E às vezes a gente acaba pensando que todo mundo está vivendo em família, que todas as pessoas do mundo estão vivendo num contexto familiar padrão, como a gente costuma pensar, mas aí de repente, não é de repente, é só a gente prestar um pouquinho de atenção que a gente vai ver que tem muitas pessoas que elas não estão vivendo em contextos familiares, elas não estão vivendo numa casa com outras pessoas, não estão numa relação com a companhia que vai ser para a vida, não tem filhos. E aí a Bíblia vem trazendo também conselhos para a gente pensar esse momento da vida, que às vezes não é o momento, às vezes são muitos momentos, mas para a gente pensar também naqueles que estão sós. Gênesis capítulo 2, verso 18, Deus já vem falando que não é bom que o homem esteja só, e é dessa compreensão, dessa avaliação registrada de Deus que surge então a criação da mulher, que passa a ser essa companheira idônea para o homem. Mas a gente vive em tempos em que existe, né? A solidão está aí, tantas pessoas sozinhas. E o que a Bíblia nos fala sobre a força, primeiramente, não sobre a força, não sobre a realidade da solidão, mas como a Bíblia fala para a gente da força desse companheirismo, da importância de ter alguém. Quão importante é ter alguém, e agora não estamos falando de alguém em casamento, ter alguém, ter a companhia. A vida em comunidade, ela é uma característica do ser humano. Deus criou assim. Ele criou uma pequena comunidade. Em certo sentido, Deus ali vive também em comunidade, né? É difícil a gente atribuir essas coisas humanas a Deus, mas Deus é uma pessoa, são três pessoas que formam o nosso Deus. A gente não está aqui com o tema da Trindade, mas Deus, ele vive numa pequena comunidade ali, e ele criou uma pequena comunidade que era Adão e Eva, e a ordem de Deus foi que a comunidade aumentasse. E quando Deus diz assim, não é bom que o homem esteja só, é porque Deus sabia da essência que ele criou. Sabe, quando um fabricante de uma geladeira diz assim, olha, não ligue a geladeira em 110 porque ela é 220. Então, o fabricante sabe porque ele criou aquilo. Então, ela foi feita para aquela voltagem. E o Deus que nos criou, ele nos criou para viver em comunidade. Só que, como você falou, muita gente hoje vive solitária. Às vezes solitária rodeada de pessoas e às vezes solitária realmente sozinha. Aqui o nosso guia traz uma história que me deixou assim impressionado, de uma senhora que morreu e foi encontrada 10 anos depois no mesmo lugar que ela morreu e ninguém sentiu falta dela. Então, esse é um caso extremo de solidão, né? Mas a verdade é que muitas pessoas vivem solitárias. E quando eu estava pensando nesse tema, me surgiram algumas indagações, né? Falar com o Elber aqui, vou jogar no ar. Mas, assim, é ruim estar solitário. Mas, por outro lado, a gente não pode colocar a responsabilidade da nossa felicidade nos outros. Porque os outros faltam. Seja pela morte, seja porque quis ir embora e tal. Então, essa solidão não é boa. Mas jogar a responsabilidade da nossa felicidade no outro também não é uma coisa muito legal. Solidão sempre tem essa vibe de depressão? Porque estar sozinho é também solidão? Eu sinceramente gostaria de saber a opinião. Não, né, Mari? Na minha percepção, de jeito e maneira. A gente pode dividir de duas formas, então. Aquele gosto, aquela necessidade de você estar a sós consigo mesmo. Eu poderia chamar de solitude, né, que é um momento que você se retira para estar a sós consigo mesmo, para poder se reencontrar consigo mesmo, né? E aí a questão da solidão, que aí, se tiver alguma patologia que envolva isso, aí tem. Não sei, mas assim, outra questão que eu penso é que, poxa, uma pessoa que mora sozinha, será que ela não é uma família? Entende? É um pouco complicado a gente dizer o que é família e o que não é. Então... Família sempre é plural, na minha opinião. Estou errado? Pode ser. Não sei, mas assim, esse foi um incômodo que ficou, sabe? Poxa, uma pessoa que mora sozinha, não sei, talvez ela possa estar feliz e não ter uma vida solitária morando sozinha. Assim, é claro que o ideal divino para a humanidade é que a humanidade sempre esteja relacionada com outro alguém, porque aí a Bíblia vai falar em vários textos, né? Quais são os benefícios de você ter companheirismo, né, com outras pessoas. Aí a questão da ajuda, a questão da força, né? A questão de que quando você estiver precisando de alguma coisa, se você tiver alguém para te ajudar, é melhor. Eclesiastes 4 fala muito sobre isso, né? Mas também, num contraponto em cima disso, que a Pri, ó, estou com Priscila na cabeça, tem cara de Priscila, que a Mari está dizendo... E que você está levantando, né, até que ponto é ruim estar sozinho. Por exemplo, quando Jesus está tendo aquele diálogo terrível com os fariseus,
E os fariseus vêm falar para ele do casamento e do divórcio, e aí Jesus defende o casamento, e aí os fariseus querem puxar a questão do divórcio lá em Mateus 19. Jesus chega lá no final da conversa e diz assim: vai ter gente que vai escolher viver assim, sem casar, sem ter ninguém, tendo sua vida sozinha. Vai ter outras pessoas que isso será imposto. Ela não vai ter uma escolha. Isso será imposto. Então, assim, eu acredito que depende da circunstância, respondendo a sua pergunta. Porque tem pessoas que não conseguem viver sozinhas. Tem pessoas que entram em pânico e entram em parafuso. Por quê? Por conta da questão do que o pastor Felipe trouxe, de querer jogar na responsabilidade do outro, jogar em cima do outro a responsabilidade de lhe trazer felicidade. Só que tem pessoas que não, tem pessoas que vão viver super bem sozinhas, tranquilas, felizes, e não vão entrar numa depressão ou não vão ficar mal por causa disso. Tem um episódio na Bíblia, eu não lembro muito bem como que foi, mas que Jesus estava com os amigos e aí Maria foi conversar com ele e aí ele falou assim: não vê que eu estou aqui com a minha família? E ele, então, adotou também os amigos dele como família. Ele estava pregando, né? Aí chegou a mãe e os irmãos: a sua mãe e seus irmãos estão te chamando. Ele: não, pera um pouquinho, que a minha família... Minha família Eu já acho tá que aqui. tem, eu acho que tem dois, eu vejo dois extremos aí nessa questão da solidão. Um é alguém que não consegue, ou melhor, um é alguém que só quer viver sozinho. Então aquela pessoa, ela escolheu não se relacionar com as pessoas, então ela tem o mínimo contato necessário com os outros. O outro extremo seria aquela pessoa que não consegue ficar sozinha, porque ela tem pânico de ficar sozinha. Esses dias eu estava lendo um livro, O Ceticismo da Fé, do Dr. Rodrigo Silva, e ele estava discutindo um pouco sobre a questão dos jovens e tal, de alguns jovens céticos, e ele levantou uma bola que eu fiquei pensando. A gente tem uma geração que não consegue, que não gosta do silêncio, e ele levantava isso. Então, são adolescentes e jovens que estão todo o tempo escutando alguma coisa. Então você vê, tem gente que o fone de ouvido é quase uma parte do corpo, né? Tá ali, porque, segundo ele comentava lá, algumas pessoas têm medo do silêncio, porque no silêncio a gente se encontra. Então eu acho que o extremo de você não querer contato com ninguém é ruim, mas o extremo de você estar sempre com alguém, a tal ponto de você não conseguir refletir em você mesmo, é outro extremo ruim. E de alguma maneira, a gente está falando a respeito do silêncio, que é um outro aspecto também que a se pensar que a pessoa que ela fica sem vínculos, sem proximidade, mas todo o tempo ela está ouvindo vozes externas, ela também não está sozinha, né? Alguém que passa todo o tempo, não, eu gosto de ficar sozinho, mas passa todo o tempo vendo série, ouvindo música, ela não está sozinha, né? Eu ia comentar exatamente isso, que eu me enquadro dentro desses jovens, viu, pastor? Que eu sou um menino, né? É um jovem. Exato, um adolescente. Cara, sabe quando eu me sinto sozinho, assim? É quando acaba a bateria do celular. Não sei se vocês têm isso, mas, cara, acaba a bateria do celular, bate aquela solidão do tipo, nossa, o que eu vou fazer agora? Me ajuda. O celular, o fone Bluetooth, né, que você põe no ouvido, e aí você tá escutando música na academia ou qualquer coisa e acaba a bateria. Você fala, nossa, para mim não faz sentido estar na academia sem a música. Então, e aí falando sobre solidão e tecnologia e como a gente trouxe isso para suplantar o silêncio ou para fugir do silêncio, ou de si mesmo, que eu concordo com essa ideia, eu acho que precisa ser um negócio planejado, na minha opinião. De que quando você está planejado não ficar sozinho ou ficar com uma música e você fica, eu acho que, na verdade, é mais uma busca por não se frustrar do que uma busca, de fato, de sempre estar ocupando o silêncio. Enfim, eu pondero os dois lados. Eu queria só levantar aqui uma questão também, porque a gente está aqui discutindo sobre a questão da solidão e tal, o que é, o que não é, mas a verdade é que tem muita gente por aí, talvez pessoas que estão nos ouvindo agora, nos assistindo, que se sentem sós, que são solidários, que têm esse sentimento de solidão. E essas pessoas precisam, de alguma forma, buscar ajuda. Talvez um tratamento com um profissional da psicologia, ou buscar uma comunidade para se inserir, porque a cosmovisão cristã, ela é uma cosmovisão comunitária. Deus, por exemplo, quando Paulo vai falar da comunidade, ele fala de um corpo, que aí tem um que é uma parte do corpo, outro que é outra parte. São complementares, São complementares. A Bíblia, a cosmovisão cristã, não concebe um ser humano fora de uma comunidade.
Essa é a cosmovisão cristã, porque Deus nos criou assim e Ele nos criou para nos relacionarmos. E aí tem vários textos bíblicos, como você citou lá, de Eclesiastes, quando fala, melhor serem dois do que um. Né? Então, porque se um tiver com frio, o outro aquece e tal. Então, a cosmovisão cristã, ela pede uma vida em comunidade. A Mavis Tsai, que é uma pesquisadora contemporânea, ela fez um estudo com mais de 300 mil pessoas. E aí ela colocou que a solidão é algo que aumenta o nosso risco de morte. Mais do que beber em excesso, mais do que a obesidade e tanto quanto fumar em excesso. Nossa. Então ela coloca que a solidão, esse senso de falta de pertencimento, de você fazer uma relação verdadeira com as pessoas, é tão prejudicial quanto. E aí ela coloca assim que alguns passos, três passos para criar interações significativas. Aí a primeira, se mostrar vulnerável. É ser assim uma pessoa, mostrar que você não é o superpoderoso, é você conversar e falar, olha só, eu não sei isso que você está me falando, eu sou uma pessoa igual a você. O outro passo que ela coloca é você aceitar o que a pessoa está falando e sem julgamento. E esse aceitar é você escutar e dar valor para aquilo que ela fala. Validando, né? E o terceiro é uma apreciação por todos os envolvidos. É você demonstrar afeto verdadeiro e significativo para essa pessoa. Então, aí estão alguns passos que a gente pode fazer. Não importa se você mora sozinho ou não. Acho que se a solidão, se você sofre com essa solidão, você pode, inclusive, fazer isso com a pessoa que está contigo no ponto de ônibus. Muito Agora, bem. Thiago, tem- A gente vai... Você vai falar. Você vai falar, mas no obrigado. próximo bloco. Daqui a pouquinho a gente volta para continuar conversando em comunidade sobre solidão. Fica por aí, daqui a pouco a gente volta.